Fala moçada, auxiliares de justiça é o tema que nós vamos desenhar agora. Nós temos aqui do artigo 149 até o artigo 155 e são 4 temas cobrados dentro de auxiliares de justiça. As atribuições do escrivão-chefe de secretaria, do oficial de justiça, ordem cronológica de conclusão e responsabilidade civil. Sabe isso? Sabe tudo, absolutamente tudo. Então fica comigo até o final que você vai detonar essas questões a partir de agora em processo civil. Já vou convidar você para deixar o seu joinha. Caso não tenha feito, faz a inscrição em nosso canal e, claro, deixe comentário aqui embaixo, dúvida que eventualmente você tenha, se está gostando, não está gostando, se posso melhorar, o que é legal fazer aqui para a gente seguir firme no nosso propósito de aprender processo civil de uma vez por todas, não é mesmo? Então, auxiliares de justiça é o tema que nós vamos estudar a partir desse momento e eu vou realmente começar aqui esse trabalho, primeiro explicando o que é o ofício de justiça. Tá? E aí fica tranquilo que eu vou explicar primeiro o que é esse ofício de justiça e depois nós vamos listar quais são os auxiliares. Por que eu vou começar dessa forma? Porque são os caras que importam, tá? O ofício de justiça, pessoal, nada mais é do que a menor unidade de formação de uma determinada vara, de uma determinada secretaria, né? Enfim, vai depender ali do órgão judiciário em relação ao qual nós estivermos falando, tá? Esse ofício de justiça, ele é composto basicamente por quem, pessoal? Por um escrivão, e por um oficial. É claro que as varas, elas têm mais de um escrivão oficial, mas esse é o mínimo, tá? E esses são, portanto, dos auxiliares de justiça, os principais. Então nós temos ali os auxiliares de justiça. Se você quiser, você pode colocar esse aqui como os principais. Mas existem outros? Sim, existem outros e esses outros estão listados no artigo 149. Vamos lá? Além do escrivão e chefe de secretaria, quem mais que nós teremos? Nós podemos ter o perito, nós podemos ter o depositário. O perito você sabe, né? Pô, o perito é o cara que faz análises técnicas ali para subsidiar a formação de prova do juízo. O depositário é quem cuida de bens que eventualmente estão ali em juízo, certo? Nós também teremos com mesma responsabilidade de cuidar do bem, mas às vezes de um negócio, né, ou de algum bem que tenha que ser melhor gerido, nós teremos o que? O administrador. Além do administrador, nós podemos ter o intérprete. Por exemplo, o intérprete de Libras. Nós podemos ter o tradutor. Quando houver alguma parte, ou eventualmente um depoimento, uma perícia que se necessite fazer em língua estrangeira. Nós teremos o mediador e o conciliador. E eu já provavelmente eu estou escondendo com o corpo, então eu saio. Veja, tem toda essa galera aqui. Nós teremos ainda, pessoal, podemos ter o partidor. Né, o partidor. Nós teremos o distribuidor, que vai cuidar da distribuição das ações. Nós podemos ter ainda o contabilista. E o regulador de avarias. Não precisa nem saber o que é, pessoal. Isso aqui é muito específico, está lá de procedimentos especiais. Enfim, toda essa galera aí. Ah, professor, eu vou ter que saber todos? Veja, o nosso objetivo aqui é basicamente você entender 2 deles. O escrivão e o chefe de secretaria. Por isso que eu comecei. Por quê? Porque no final das contas você já sabe até o porquê você vai ficar focado nesses 2. Porque eles formam o ofício de justiça, que é a unidade mínima, básica ali, para que nós possamos ter um cartório efetivamente. Tá bom? Então vamos lá. Dito isso, agora eu realmente começo um dos 4 temas que nós temos que estudar. E o primeiro desses temas é a questão das atribuições do escrivão. Tá.
Pessoal, escrivão e chefe de secretaria aqui para nós é sinônimo, tá? Chefe de secretaria se dá quando nós temos uma organização, né, maior dentro de um determinado cartório, então um deles será eleito chefe, tá? O escrivão é quem faz a mesma tarefa ali, composta por técnicos, por analistas e cuidam da gestão como um todo, tá? Então, no final das contas, teremos vários, né, escrivães, se você quiser, né, sobre a gestão de um chefe de secretaria. Beleza. Aí o que diz o nosso CPC? Que esse escrivão, ele vai ter como responsabilidade fazer a redação, e eu tenho que colocar a redação aqui, porque senão você vai confundir com o oficial. Ele faz a redação, pessoal, de mandados, não é ele que está cumprindo aqui efetivamente, né? De cartas, por exemplo, uma carta precatória e tal, e atos do ofício. Do seu ofício, tá? Então é ele que fará a redação desses documentos. Agora, cuidado, nós temos no inciso 2 dito que ele vai efetivar ordens judiciais. E qual que é sempre a minha preocupação em relação a isso? É você olhar e acreditar que isso é coisa do oficial. Veja, a redação do mandado é ele. O cumprimento será feito pelo oficial de justiça. Poderá ser feito pelo oficial de justiça. Por quê? Porque nós temos situações, pessoal, em que vai comparecer, por exemplo, né, ali em cartório, a parte. Né, a parte comparece. E aí tem uma intimação para colher, uma citação por fazer. Você vai chamar o oficial de justiça? Não, o próprio escrivão fará isso. Então é ele que cuida da efetivação dessas ordens judiciais. E aí eu posso ser um pouco mais analítico, porque está lá, efetivar as ordens judiciais, mas também realizar citações e intimações. É óbvio que isso não vai tirar, pessoal, o poder que se outorga aqui ao oficial de fazê-lo, mas nada impede de que o escrivão também o faça, se for o caso. Beleza? Ele também vai comparecer às audiências. Então, toda audiência, ela é secretariada por um servidor. Certo? Se ele não puder, ele vai indicar alguém que deve estar em seu nome, designando ali um servidor, certo? Então é ele que pode fazer isso. Ele vai manter os autos sob guarda, ou seja, ele vai guardar os autos. Hoje, no processo eletrônico, isso fica um pouco mais complicado de se perceber na prática, né? Mas guardar os autos ali era muito mais claro quando nós tínhamos lá os processos físicos todos empilhados. É ele que tem a responsabilidade. Naturalmente, pessoal, que essa responsabilidade de guardar os autos, ela não se aplica em alguns casos. Quando? Quando o processo não está naturalmente com o escrivão. E quando que isso vai se dar? Eu vou sair de tela, porque eu vou listar. Porque, por exemplo, quando o processo estiver concluído com o juiz. Para você entender isso, eu vou puxar você aqui na tela para você só olhar para mim. Olha só. Pensa um cartório, pessoal, uma vara, né, funcionando, porque tem cartório, né, nós temos o cartório que funciona com a vara e com o gabinete. Tá? Pensa lá um cartório em que nós temos o seguinte, um sobrado. Na base do sobrado, no primeiro andar, nós temos o quê? Nós teremos o cartório. Os processos físicos todos ali serão de responsabilidade do escrivão. Aí o juiz, você vai remeter concluso para o juiz. Então você vai subir para o segundo andar, né, do sobradinho ali para o segundo piso. Você leva, a partir do momento que chegou lá no segundo piso, não é responsabilidade mais do juiz, ou seja, quando estiver concluso, portanto. Tá bom? Também, se eventualmente o processo estiver em vista, ou seja, ele estiver com o defensor, com o advogado, com o Ministério Público. Se eventualmente o processo estiver em remessa, aí remessa a quem? Ali ao contador, né? Ou ao partidor, no caso de fazer uma partilha, né? Enfim, vai depender do caso propriamente, tá? Ou se, enfim, o processo estiver sido remetido a outro juízo. Eu vou colocar até aqui junto, a outro juízo,
certo? Não deixa de ser uma remessa também. Então, está com o contador, está com o partidor, está com outro juiz. Beleza? Olha que legal. Então, nós temos aqui as situações em que não haveria responsabilidade de guarda dos autos pelo escrivão. Seguindo com as suas atribuições, eu volto aqui para os nossos checks que nós estamos fazendo. Cabe ao escrivão fazer o quê? Certidões. Então, ele vai fazer certidões. Só que não é isso que vai cair na tua prova. O que vai caber na sua prova é o seguinte: eu preciso de um despacho do juiz me autorizando a eu expedir a certidão? Não. Veja, então você vai colocar aqui, ó, independentemente de despacho. Independentemente de despacho, pessoal. Qual que é a ideia aqui? É o seguinte, certidão nada mais é do que um retrato do que aconteceu nos autos, do que está acontecendo nos autos. Se a pessoa tem, o processo é público, por exemplo, qualquer um pode pedir uma certidão. E eu não preciso ir lá dizer, juiz, posso expedir essa certidão? Expede a certidão. Então você tem que cuidar porque as questões dizem, expedir despacho depois de autorizado pelo juiz, vai estar errado. Tá? E ele vai praticar também atos ordinatórios. Mais adiante no processo, você vai entender atos ordinatórios, né? Mas agora, só para você sacar, é basicamente a mesma ideia do despacho do juiz, só que praticado pelo servidor. Quando o servidor tiver atribuição legal para fazer isso, ou até mesmo quando o juiz determinar que ele faça. Tá bom? Beleza? Show! Então, tá aqui, pessoal. Olha só, atribuições do escrivão. É isso que você tem que saber para a sua prova em relação ao artigo 152. Aí é o seguinte, né, pessoal? O escrivão ele vai manter ali a gestão de todo o cartório. Então, durante a gestão de todo o cartório, o que ele vai cuidar? Ele vai cuidar daquilo que nós teremos, que é uma listagem de ordem cronológica dos processos para conclusão, pessoal. Ou para efetivação, ou para pronunciamentos do juiz. Porque quando eu falo para pronunciamentos, eu estou mandando para o juiz, ou para efetivação, eu estou falando para cumprir. Basicamente, o que o cartório faz? Recebe o processo, manda para o juiz, cumpre o que o juiz faz. Quando ele manda para o juiz, tem uma lista de conclusão, você vai fazendo os mais velhos. Quando você vai cumprir o que o juiz te devolveu, você tem uma lista também, você vai fazendo os mais velhos. Então nós podemos falar no quê, pessoal? Nós teremos necessariamente uma lista de conclusão e de efetivação. Então, vem comigo aqui na tela, que é o que nós vamos falar agora, tá? Sobre essa lista. Você já vai entender a ideia. Uma lista de conclusão e a outra de efetivação. Então são duas listas, tá? Basicamente é isso. Em relação a essas listas, nós temos o dever, segundo o CPC, de observar a ordem cronológica. É uma questão de lógica. Você vai fazer o processo mais velho, você vai mandar para o juiz vai analisar o processo mais velho. O servidor vai cumprir o processo que está há mais tempo aguardando que seja cumprido, certo? Beleza. O mais legal é o seguinte, essa lista aqui, pessoal, ela é pública. Até mesmo porque as partes vão querer consultar. Para ter uma ideia, vão cumprir o meu processo será que hoje? Não, tem 5 na fila, o meu é o 6º, eles cumprem geralmente 5, então não vai ser hoje, vai ser amanhã. Basicamente isso. Só que o mais legal de você saber é o seguinte, que essa ordem, ela é o quê? Ela é naturalmente preferencial. Se ela é preferencial, significa dizer o quê, pessoal? Significa dizer que nós temos exceções. E se nós temos exceções, significa dizer que o examinador já está de olho nesse negócio e ele vai dizer assim, eu vou cobrar. Ou seja, deixa eu só voltar aqui, pegar o marca-texto que era o que eu queria, e aí você vai lá, exceções. Ou seja, nós temos alguns processos que furam a fila. E você já sabe, pessoal, que processos que vão furar a fila são processos que envolvam atos urgentes. Claro. Então, aquele processo que tem coisa importante, tem uma tutela provisória, um ato urgente. Ou situações em que nós temos preferência legal. Professor, me dá um exemplo. Sim, idoso. Processos que envolvem criança e adolescente são processos que têm preferência legal. Certo? Então, basicamente é isso que nós temos.
Feita essa lista, você vai dar publicidade e se a parte entender que ela foi preterida, ela pode inclusive reclamar ao juiz. Dizer, juiz, espera aí, não respeitaram a lista, cumpriram coisa lá no cartório que era mais recente, certo? E aí nós teremos a prestação de informações por parte do juiz, por parte do servidor no prazo de 2 dias. O que você tem que lembrar para ter bem esquematizadinho, bem desenhadinho na sua tela? Olha só, nós podemos ter uma reclamação. Essa reclamação ela vai ser encaminhada para o juiz vai encaminhar para o servidor e o servidor vai prestar informações no prazo de 2 dias. É isso, tá? E o servidor vai prestar informações no prazo de 2 dias. Show? Pode, inclusive, o juiz, se entender que foi preterido mesmo, determinar o imediato cumprimento e depois abrir PAD contra o servidor. Vida de servidor não é tão fácil assim. Beleza? Eram 4 temas, 2 já foram. Era essa telazinha aqui e agora vamos lá para a gente falar sobre as atribuições do oficial. Eu estou seguindo a lei, mas eu vou te dizer uma coisa. Os examinadores, eles adoram, pessoal, confundir o que é responsabilidade do escrivão com o chefe de secretaria com as responsabilidades, com as atribuições do oficial. Então a gente vai falar das atribuições do oficial e depois nós vamos dar uma comparada entre uma e outra para você não cair em questões, né? Ou cair nessas pegadinhas. Primeira coisa, é quem faz citações, intimações, é quem faz penhoras. Veja, comunica atos processuais e faz penhoras de bens, tá? Claro que pode, né, ter outros tipos de diligência, como por exemplo a avaliação de bens sob a responsabilidade do oficial, tá? Mas basicamente ele vai fazer isso. E aí o nosso CPC fala o seguinte, olha, sempre que possível, você vai fazer o quê? Você vai certificar o que aconteceu, então o oficial ele sempre vai contando, vai fofocando o que está acontecendo na diligência dele, até para saber se foi fácil, foi ruim, se teve dificuldade, teve embaraço, não teve, isso pode trazer uma série de repercussões. E se possível vai fazer sempre isso tomando a assinatura de 2 testemunhas. E tomar a assinatura dessas 2 testemunhas é para dar ainda mais segurança ao ato que está sendo praticado, embora você já saiba, né, ele tem fé pública, tá? Ele vai também executar, deixa eu só mudar a cor, vai executar, o que eu estou fazendo errado? Ordens do juiz. Ele é o cara que cumpre, ele é o meirinho, né, já se dizia, né, ordens do juiz, certo? Ele vai, pasmem, não vou colocar nem isso como uma atribuição, mas vamos lá, ele faz citações, ele faz intimações, ele faz penhoras. E aí, naturalmente, depois dele cumprir isso, ele tem que entregar em cartório esses documentos. O CPC coloca, deixa eu só sair aqui, o CPC coloca isso como uma atribuição. Não é bem uma... claro que é atribuição, mas enfim, quer dizer, não precisaria isso estar ali, né? Porque é óbvio que se ele faz, ele vai entregar o documento que comprova que ele fez. Tá bom, mas eu vou deixar aqui de lado, porque me parece mais didático deixar ali ao lado. Ele vai também, aí eu já apareço para a tela de novo aqui, ele vai também auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Vou te contar uma coisa. É muito comum em audiências mais punk, assim, que as partes estão, é possível que as partes escalem, que dê uma briga, que dê alguma coisa, que o juiz já fala assim para o oficial, pode ficar por aqui para acompanhar o ato, não vai sair cumprir nada não, fica aqui. Por quê? Porque se o juiz tiver que exercer o poder de polícia, mandando alguém retirar e tal, o oficial vai dar uma força ali. Claro que ele não vai remover o cara à força, tal, não, isso vai chamar a polícia, mas ele vai estar ali para ajudar o juiz na efetivação, para garantir a ordem na audiência, né, em audiências mais pesadas. Isso acontece, pessoal, tá? Além disso, ele faz avaliações.
Além disso, ele faz avaliações. Beleza. É só isso? Não. Tem um outro ponto bem legal aqui, pessoal. Quando ele for, eu vou fazer o seguinte, ó. Esses dois carinhas aqui são os mais importantes, né? Então vamos puxar ele e vamos puxar uma seta assim, ó. Aí a gente só coloca aqui do lado isso aqui para a gente poder discutir. O que eu estou fazendo? Estou pegando da citação e intimação, nós podemos ter uma circunstância muito interessante, pessoal. Como assim, pessoal? O que pode acontecer? Pode acontecer de o réu, né, quando ele vai ser citado, ou intimado de algum ato, enfim, ele trazer uma proposta de conciliação. Muito comum chegar lá, pessoal, oficial de justiça, e o cara dizer, devo sim ao seu João, é o seu Zé, devo sim ao seu João. O problema é que eu não tenho os 10 pau para pagar para ele agora. Eu tenho essa motinha aqui que vale 5 mil, e eu posso pagar os outros 5 mil em parcelas de R$1.000, uma por mês a partir do dia 5. O que o oficial de justiça vai falar para ele? Pô, pega o seu advogado e se vira no processo? Não. O oficial de justiça vai certificar proposta de conciliação. Então vamos anotar aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer vai certificar proposta de acordo. Vou colocar acordo. Como que ele faz isso? Ele anota. Quando, por ocasião da citação do seu Zé, ele disse que está disposto a dar em pagamento a motinha dele mais 5 parcelas de R$1.000. Beleza. Aí o que acontece? Ele pega isso, pessoal, né? Ele pega isso, entrega em cartório, né? Vai entregar ali em cartório. Nós teremos, na sequência, a intimação da parte autor para se manifestar. E o autor tem 5 dias. E o autor basicamente pode fazer o seguinte, pode levar o processo a 2 caminhos. Deixa eu sair da tela. O autor pode aceitar, e daí se ele aceitar, o juiz vai homologar uma sentença, o acordo para que seja cumprido, ou ele pode não aceitar, ou nada falar. Pode ficar quieto. E aí o processo vai seguir. Ou seja, o silêncio dele importa, né, que ele não quer. Entende-se o silêncio como recusa. Beleza? Show? Fiquei aqui na tela, não adianta. Você vai ter que olhar para mim, então. Beleza? Ó, 3 temas foram atribuições do escrivão, atribuições do oficial e a questão da guarda de autos, né? Só que é o seguinte, eu vou pegar a canetinha aqui e eu vou chamar você só na tela. O que eu quero que você cuide, pessoal? Ó, isso aqui é muito cara do oficial, tá? Penhora e avaliação, tá bom? Também essa questão de auxiliar o juiz na manutenção da ordem, tá? E executar as ordens do juiz. Mas executar as ordens do juiz especificamente é algo que parece que é também que vai parecer também que é ali do escrivão, tá? Então, cuidado do jeito que isso vai vir em prova. Beleza? Show. Agora, quando você vem para cá, né, o que eu quero que você fique atento? Veja, guardar os autos, fazer certidões, praticar atos ordinatórios, tudo muito cara do escrivão também, tá? Como comparecer às audiências, né? Se bem que lá, né, o juiz pode solicitar que o oficial fique ali para auxiliar na manutenção da ordem e tal, pode gerar uma confusão, mas o que mais me preocupa é na parte de cima. Veja, ele redige mandados, só que ele vai efetivar as ordens, inclusive citações e intimações. Só que quando ele não precisa sair. Não vai ser o escrivão, o chefe de secretaria, que vai sair de carro lá para fazer citações, certo? É isso que eu não quero que você erre. Se você não errar isso, aí beleza. Aí nós estamos na paz, né? Para a gente encerrar, pessoal, o que eu quero trabalhar com você aqui? Eu quero trabalhar a questão da responsabilidade. Tá? Responsabilidade aqui, pessoal, naturalmente, civil, tá? Responsabilidade civil de quem? Do escrivão e do oficial, tá? Responsabilidade. Então, vou colocar aqui do escrivão, chefe de secretaria e do oficial. Show. Tá aí para você. Primeira coisa, essa responsabilidade, pessoal, ela é regressiva. Então, num tribunal de justiça, você vai antes contra quem? Você vai contra o Estado.
você vai promover uma ação contra o Estado, Tribunal de Justiça do Paraná contra o Estado do Paraná. Se o Estado do Paraná for responsabilizado civilmente por alguma caca que o Poder Judiciário tenha feito, ele vai pagar a conta. Só que depois nós podemos ter uma ação regressiva contra o servidor que eventualmente tiver feito a caca. Quando que nós teremos a sua responsabilização? Vamos lá. Ele será responsável, pessoal, se ele se recusar a cumprir os atos impostos pela lei a que estão subordinados. Então vamos lá. Se ele se recusa, né? Uma recusa injustificada. Então ele tem alguma coisa lá que ele tinha que fazer. Por exemplo, ele era responsável por fazer a avaliação, por fazer a penhora, ele não faz. Ele se recusa a cumprir. Recusa injustificada a cumprir no prazo, tá? Então recusa injustificada a cumprir. Vamos colocar? A cumprir no prazo. Ok. E também se ele praticar ato com dolo ou com culpa. Tá? E aí, pessoal, vamos lá. Só um destaquezinho final nesse culpa. Por quê, pessoal? Dolo é quando há intenção, culpa é quando ele é descuidado. Faltou com a negligência, com a perícia, foi imprudente, e aí ele vai ser responsabilizado. Por que que eu estou atento aqui a essa parte da culpa, pessoal? Por uma razão muito simples. Nós também temos a responsabilização civil do juiz, do advogado público, do defensor público, do Ministério Público. E eles serão responsabilizados civilmente também de forma regressiva e também se responderão por dolo. Só que eles não respondem por culpa, segundo prevê o Código. Eles respondem por dolo ou por fraude. Tá? Então você tem que cuidar com brincadeiras de mau gosto feitas em prova em relação a isso. E moçada, tá dado. Tema para vocês, portanto, concluído aqui. Como você sabe, eu gosto de fazer o fecho. Né? Primeiro, já convidando você para se inscrever no canal, se gostou do vídeo, para deixar o seu joinha, se tiver alguma dúvida, colocar o seu comentário, inclusive se você está gostando, não está gostando do projeto, para mim é muito importante. Mas para a gente poder encerrar com qualidade, legal que a gente faça aquele batidão em 30 segundos, revisando o conteúdo estudado. Então, na tela. Ó, moçada, o que que vimos? Vimos ali as atribuições do escrivão. Lembre-se que o escrivão, ele vai redigir mandados, cartas e atos do seu ofício, efetiva as ordens judiciais, inclusive intimações e citações. Só que ele não sai ali do recinto do cartório para fazê-las. Ele vai fazer de quem estiver por ali. Beleza? Vai comparecer às audiências, vai cuidar dos autos. Não cuida dos autos se estiver concluso com vista ou remessa. Beleza? Quando o processo não estiver ali com ele. Vai, né, fazer certidões. Não precisa de despacho, tá lembrado? Atos ordinatórios. Aí eu vou lá para as atribuições do oficial. É o cara que faz citações, intimações e penhoras, como também avaliações. Executa as ordens do juiz, auxilia na manutenção da ordem e você tem que lembrar o seguinte, quando ele for fazer uma intimação, citação, se alguém propor acordo, ele anota. O cartório vai fazer a intimação para a parte se manifestar. Caso aceite, opa, o processo a menos teve acordo. Caso não aceite ou não fale nada, o processo segue. Aí lembrando que nós temos uma lista de conclusão e efetivação, que observa a ordem cronológica, tá bom? Ela é pública e preferencial, não se aplicando a processos urgentes, atos urgentes e também a situações de preferência legal. Se houver uma reclamação, o juiz vai pedir informações ao servidor e poderá ser desencadeado um processo administrativo ali, caso ele tenha sido desidioso, né, ou tenha furado a ordem de preferência. Responsabilidade civil, ela é regressiva, recusa injustificada, ou se praticar ato com dolo ou com culpa, fica ligado no culpa, portanto. Beleza? É isso aí, moçada. Valeu, até!